Então, hoje nós vamos analisar a lei da propriedade industrial, tá bom? Vocês podem pegar a lei 9.278 de 1996. Então, a lei 9.278 de 1996. Acharam? Quer dizer, 9.279 de 96. 9.279 de 96. 9.279. Achou? 9.279 de 96. Essa lei é a lei que trata, ela regula, né, a propriedade industrial. Então, o artigo 1º diz assim: esta lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. O artigo 2º, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Então, esse artigo 2º, ele vem exatamente demonstrar para nós o porquê que essa lei existe. Para que serve essa lei? Então, essa lei, ela vem, na verdade, regulamentar exatamente questões relativas à patente de invenção, né? A patente de modelo de utilidade, o registro de marca, o registro de desenho industrial, aí sim a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão da concorrência desleal. Então, ela aborda tudo isso. E aí eu pergunto para vocês, o que seria? Bom, retornei. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Tá. Voltei, sei lá o que aconteceu aqui. Acho que encostei no teclado. Vou colocar ele para lá. Então, eu pergunto para vocês, o que seria essa repressão às falsas indicações geográficas? Vocês saberiam me dizer? O que vocês entendem por falsas indicações geográficas? Vocês sabem um exemplo? O que seriam essas falsas indicações geográficas? Um local diferente daquele da origem da empresa ou da indústria. Olhem o artigo 176 da lei. O artigo 176, ele tem lá o título, né? O título 4, ele fala das indicações geográficas. E o artigo 176, ele diz assim: constitui indicação geográfica
a indicação de procedência ou a denominação de origem. E aí vem o artigo 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tomado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto, de prestação de determinado serviço. Então, por exemplo, quando a gente adquire um vinho, e aí esse vinho está escrito vinho do Porto, né? Então, se naquele produto está escrito vinho do Porto, significa que aquele vinho tem que vir do Porto, da região do Porto, ou seja, de Portugal, daquela região, né? Se eu adquiro um salame italiano, se está escrito salame italiano, aquele salame tem que vir da Itália. Isso é a indicação geográfica. Então, pode ser uma indicação geográfica de um país, de uma cidade, de um estado, né? A falsa indicação geográfica é quando você indica que aquilo vem de um determinado lugar e aí se constata que, na realidade, aquilo não veio daquele lugar. Por isso que, muitas vezes, a gente compra o produto e tanto faz produto ou serviço, e lá está escrito a palavra tipo. Então, por exemplo, salame tipo italiano. Esse salame tipo italiano veio da Itália? Não. Ele não veio. Só que ele se assemelha, esse produto se assemelha àquele produto produzido na Itália. Ou vinho tipo do Porto. Esse vinho, ele veio de Portugal, da região do Porto? Não, ele não veio. Mas ele é um vinho que se assemelha ao vinho produzido em Portugal, na região do Porto. Então, a palavra tipo, ela está já indicando para o consumidor que aquele produto não é falso, né? Por quê? Porque ele está indicando que aquele produto não é daquela região. Então, ele é um produto que está dentro do padrão correto, né? Eu que estou adquirindo, posso até, por não saber, né, diferenciar, achar que, na verdade, eu estou comprando o salame italiano, quando eu leio salame tipo italiano, não entendo o que significa, talvez, o tipo, e acho que estou até comprando um salame italiano, mas, na verdade, eu não estou. Mas aí é uma questão que eu, consumidor, né, estou me enganando por não ter conhecimento, mas não que o fabricante, ou que o produtor, né, que o industriário, aí ele agiu corretamente dentro da legislação. Entenderam o que é essa falsa indicação geográfica? A falsa indicação geográfica seria, no caso, de colocarem a informação do local, da cidade, do país, como sendo o produto ou o serviço daquela localidade, mas que, na verdade, não é. Então, o artigo 179, ele diz: a proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como a representação geográfica do país, cidade, região ou localidade de seu território, cujo nome seja indicação geográfica.
Quando o nome geográfico se houver tomado de uso comum, designando o produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtos e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. Então, o INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. Então, ele vai sempre verificar a questão real, se há uma falsidade ou não. Vocês entenderam isso ou ficaram com dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá bom. Então, voltando lá no nosso início da lei 9.279, de 96. Então, continuando aqui, essa lei, ela trata, então, das patentes e dos registros, que, no nosso caso, é o nosso enfoque principal, tá? As patentes, elas estão focadas na invenção e no modelo de utilidade. Então, quem adquire patente é porque solicitou a patente tanto de invenção quanto do modelo de utilidade. Quem tem registro é porque tem ou marca ou desenho industrial. Então, isso precisa ficar muito claro, porque eu não posso ter uma marca patenteada. Então, eu nunca vou dizer, minha marca é patenteada. Não, eu não posso ter uma marca patenteada, porque patente só se refere à invenção e modelo de utilidade. Desenho industrial também não pode ser patenteado, só pode ser registrado. Uma das diferenças, e até foi o que eu pedi no nosso trabalhinho, vocês devem ter respondido, é que os registros, eles são renováveis, né? Embora a marca, ela seja renovável vitaliciamente. Vocês devem ter percebido, talvez pela lei, se vocês chegaram a ler ela por inteiro, e chegaram na parte das marcas, você pode renovar a cada 10 anos, você renova a marca. Ela é renovável vitaliciamente, tá? Então, o registro, ele é renovável. O desenho industrial, ele também é renovável por um certo período, embora ele tenha um período máximo de renovação, e quando chega nesse período máximo de renovação, ele não pode ser mais renovável. Aí ele cai em domínio público, né? Então, a gente vai ver isso. Mas ele também é renovável. Já as patentes, ela não é renovável. Então, tanto a patente de invenção quanto a patente do modelo de utilidade, ela tem um período em que o proprietário que detém essa patente, ele vai gozar dessa propriedade, né? Ele vai ser o detentor dessa propriedade, só que passado o período que a lei diz que ele tem essa propriedade, ele não pode mais renovar. E aí ela cai em domínio público. Então, isso é uma diferença muito importante, né, para quem quer solicitar a patente, porque muitas vezes às vezes não compensa, né,
para solicitar a patente, porque chega um período, por exemplo, a patente de invenção, 20 anos. Será que compensa eu ter essa propriedade por 20 anos e passados 20 anos, qualquer um pode fabricar, fazer, e eu já não tenho mais a patente dela? Né? Então, aí que precisa ver se compensa solicitar a patente. O artigo 6º, ele começa já a falar da titularidade das patentes, tá? E fala que o artigo 6º, ao autor de invenção ou modelo de utilidade, será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nesta lei. Então, ele vai obter a patente que ele obtém vai garantir a propriedade para ele por um certo período. Não é para sempre, é um período, tá? Aí, só que para ele deter essa patente, ele precisa preencher requisitos, né? Ele precisa preencher os requisitos exigidos pela lei. E ele vai fazer, ele vai preencher esses requisitos e vai solicitar essa patente também num órgão específico, que no caso é o INPI, né? Que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, não é necessariamente assim, eu inventei alguma coisa, eu estou indo lá e vou pedir a patente. Não. Será que aquilo que eu estou querendo patentear preenche os requisitos da patente? É isso que a gente precisa ver, né? Então, o artigo 8º da lei, ele diz assim: é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, esse artigo 8º da lei, ele já traz os 3 requisitos exigidos pela lei para que a patente seja deferida àquele que vai solicitar a patente de invenção. Então, se eu inventei alguma coisa, vou até o INPI para solicitar essa patente, eu tenho que demonstrar no meu requerimento que eu preencho o requisito da novidade, eu preencho o requisito da atividade inventiva e eu preencho o requisito da aplicação industrial. E o que significa esses requisitos, né? Bom, o modelo de utilidade, ele também está aqui no artigo 9º, ó. O artigo 9º, depois a gente fala do que significa. O artigo 9º diz assim: é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial. Então, eu tenho aqui também a aplicação industrial que eu tenho lá no artigo 8º, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo. Então, eu também tenho uma atividade inventiva que também está lá no artigo 8º, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Então, vamos lá. O artigo 8º, ele fala de invenção. O artigo 9º, ele fala de modelo de utilidade. O artigo 8º, praticamente o artigo 8º e o artigo 9º, com uma diferença de requisito, enquanto o 8º fala de novidade
o artigo 9º não fala em novidade, tá? Porque o artigo 9º, ele fala em, olha o finalzinho, melhoria funcional. Porque ele vai pegar aquela atividade, aquela novidade que é do 8º, porque ela já foi inventada, e vai melhorar a invenção do 8º. Então, o 8º eu invento. O 9º eu melhoro a invenção. Então, na verdade, o que é um modelo de utilidade? O modelo de utilidade é a invenção melhorada. Entenderam? Agora, o que é essa invenção, né? O que é essa invenção, esse requisito da novidade? O que é ser novo? Para o INPI, o que é uma novidade para o INPI? Essa novidade é tudo aquilo que foge à técnica, né? É tudo aquilo que foge o estado da técnica. Então, se vocês olharem o artigo 11 da lei, peguem o artigo 11 da lei, diz assim: a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos, e aí vem o requisito da novidade, explicando o que é a novidade, quando não compreendidos no estado da técnica. Aí o parágrafo 1º. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público, antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto no artigo 12, 16 e 17. Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo do pedido de depósito no Brasil e ainda não publicado será considerado estado da técnica a partir da data de depósito ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente. O que eles consideram tudo aquilo que foge o estado da técnica? Eles entendem que qualquer pessoa poderia fazer e não fez. Qualquer pessoa que tivesse aquela compreensão, tivesse os mesmos entendimentos, compreendesse aquele perfil, poderia fazer e não conseguiria chegar aonde aquela pessoa chegou com aquela invenção. Então, geralmente, eles acham que a invenção é como se fosse algo sobrenatural até, né? Eu brinco que tem até aquela... Tem uma propaganda de uma mulher que ela vende um creme para o rosto, que é de ruga, não sei nem... Ela fala que é uma plástica, não sei como que chama. Luísa Medina. Ela fala, Luísa Medina, acho que é isso. Luísa Medina? Acho que é isso, um creme. E ela fala que essa fórmula foi Deus que deu para ela. Por que a gente fala isso? Porque a fórmula é uma invenção. E a novidade, pelo requisito da lei, é tudo aquilo que foge o estado da técnica, ou seja, qualquer pessoa que tenha a compreensão e que tenha a técnica não chega, ou seja, você dá a receita do bolo e ela não consegue chegar onde você conseguiu chegar. Ela teria como chegar e não chegou. Lógico que a partir do momento em que você vai solicitar a patente, você vai colocar
tintim por tintim. Você vai ter que colocar passo a passo, né? Como que você conseguiu chegar naquele produto, naquela fórmula, para até o produto final. Então, ali você vai desvendar o seu segredo. A patente, ela tem isso, né? Você não vai poder ali esconder o ouro. Né? Quem for requerer patente tem que entregar o ouro, né? Tem que entregar a receita e não vai poder guardar o segredo. Por isso que muitos falam que a Coca-Cola, a marca é registrada, mas o líquido não é patenteado, né? Falam que a Pepsi cada vez mais chega perto do que é o líquido da Coca, mas não chega no sabor Coca. Por que que não chega? Porque o líquido não é patenteado. Se o líquido fosse patenteado, já se teriam a receita. E aí, com a receita, já conseguiria fazer o mesmo sabor. Né? Porque com a receita, todo mundo consegue fazer o bolo. Então, a patente, a invenção, ela tem isso como novidade. Novidade é diferente de descoberta, tá? Descoberta significa que aquela coisa já existia, só que ninguém tinha achado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uma coisa que estava encoberta não é uma coisa nova. A novidade é uma coisa que surge, né? Porque alguém criou, é uma criação. Então, isso que é considerado novidade. O artigo 11, ele traz exatamente o conceito de novidade, né? Tanto a novidade aqui, ó, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. A novidade para a invenção, ela tem esse perfil de novidade, e para o modelo de utilidade, de um aperfeiçoamento da invenção. Então, o que é o modelo de utilidade? Exemplo, alguém criou uma geladeira, né? Alguém veio e inventou a geladeira. O que vem a ser o modelo de utilidade? Naquela invenção, que seria a geladeira, alguém foi lá e colocou na porta da geladeira acoplou, né? Aquele negocinho que você clica lá e sai o gelo, né? E você tem água gelada, você tem tipo um filtro que sai água gelada. Então, ali você tem um modelo de utilidade, porque ali aquela coisa é útil. Eu não preciso abrir a geladeira, pegar uma garrafa, né, com água gelada ou tirar do freezer o gelo para pegar o gelo. Não. Eu já tenho ali um modelo de utilidade. Entenderam o que é invenção para o modelo de utilidade? Embora todos os dois, né, no caso os dois, sejam patenteados. Dúvidas aí? Não. Não. Tá. Outra questão deles é a atividade inventiva. Eu tenho que ter aplicação industrial e tem que ser uma atividade inventiva, uma atividade industrial. Não adianta eu inventar algo que não tem como ser feito, como produzir. Né? Aí eu invento algo super interessante. Tá, mas eu uso peças, por exemplo, que são únicas, que são restritas, que são escassas. Então, não tem como ter uma produção em massa disso. Vai me faltar
essa aplicação industrial, né? Eu não posso esquecer que a gente está tratando aqui de uma lei que é uma lei da propriedade industrial. Estou falando de indústria, industrialização do que está sendo criado, né? Então, eu não posso pensar que eu vou patentear algo que não pode ser industrializado depois. Eu vou fazer dois, vamos pensar, eu vou fazer só dois prospectos daquilo que foi inventado, né? Então, assim, inútil. Isso precisa ser pensado. Ou eu vou inventei algo que necessita que algo seja inventado também. Então, imagine que eu invento alguma coisa que ainda precisasse, que agora a gente já tem o raio laser, né? Mas vamos imaginar que eu precisasse do raio laser e que o raio laser ainda não existisse. E eu invento alguma coisa que necessariamente eu precisasse do raio laser e que o raio laser ainda não existisse. Então, quer dizer que eu não iria conseguir terminar a minha invenção, ela ia ficar na metade, aguardando que alguém inventasse algo para que a minha invenção chegasse no fim. Então, também isso não pode. Quando você vai requerer a patente de invenção, essa sua invenção ela tem que estar completa, ela tem que estar finalizada, né? Então, você vai demonstrar a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial do produto até o final, desde quando ele iniciou, né? Todas as fases até a sua finalização. E aí, o que vai acontecer? Eles vão colocar pessoas com competência, né? Para poder fazer como se fosse uma receita de bolo, fazer exatamente, seguir exatamente os mesmos passos que você seguiu, para chegar onde você chegou e ver se realmente aquilo que você colocou naquelas informações, né? Exatamente aquelas informações bate com aquilo que eles que estão fazendo conseguiram chegar. Então, tudo isso é feito, estudado, isso é lançado, né? Isso é lançado dentro da revista que tem lá na propriedade industrial, colocado isso, publicado, para ver se realmente já não tem isso no mercado, se já não existe alguém que já faz isso, porque às vezes tem pessoas, né, que já faz isso e não requereu a patente. Às vezes a gente não pensa, a gente acha que está criando alguma coisa, está inventando alguma coisa, quando você olha para o lado já tem. Então, pode acontecer, né? E não é tão raro de acontecer. Às vezes a gente acha que está criando alguma coisa e quando você olha, isso já está no mercado e você nem soube, né? Que estava lá no mercado. Então, a patente trata disso e é muito interessante que vocês leem essa lei, até para que vocês se informem bastante, porque, assim, é raro pessoas que trabalhem com essas questões sobre patente, sobre marca, tá? Depois a gente fala sobre os prazos, tá bom? Vamos falar do desenho industrial, para a gente trazer as características de cada um. O desenho industrial, ele já é registro. Então, qual é a característica do desenho industrial? Então, peguem o artigo 95.
o artigo 95, ele traz aqui um conceito de desenho industrial. Ah, e uma coisa interessante que eu acho que pode ser interessante para vocês, se vocês não sei se perceberam, na lei nós não temos um conceito de invenção. Eu falei para vocês o conceito de modelo de utilidade, né? O artigo 9º, ele falou que é um modelo de utilidade. Mas o artigo 8º, ele não fala o que é uma invenção, ele fala o requisito da invenção. Então, só para vocês perceberem isso, olha, o artigo 8º, ele diz assim, é patenteável a invenção que atenda aos requisitos, mas ele não diz o que é invenção, ele não fala, ele fala o requisito. Diferente do artigo 9º, o artigo 9º, ele faz assim, ó, é patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional. Então, a lei, ela fala para a gente o que é um modelo de utilidade. Agora, eu estou mostrando para vocês que o artigo 95 da lei, ele fala o que é um desenho industrial. E depois, eu vou falar para vocês que a lei fala o que é marca. Então, isso é algo interessante, porque às vezes pode cair numa prova, num concurso, como eu já vi que caiu, né? Questões do tipo, assim, qual dos bens de propriedade industrial que a lei não conceitua? Então, a lei não conceitua a invenção. Ela traz os requisitos da invenção, mas ela não traz um conceito para a invenção. Então, isso é importante, tá? Então, o artigo 95, ele fala de desenho industrial. Diz assim, considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa, e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial, e aí o artigo 96, o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. E aí o parágrafo 1º, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no artigo 99. Então, só para que vocês tenham aí a ideia do que seja o desenho industrial. O desenho industrial, ele nada mais é do que uma forma ornamental. Ele é vamos dizer assim, o que embeleza o produto, né? Ele vem para dar formas, para deixar a coisa mais bonita, trazer novas cores, tá? Ele não é uma melhoria funcional, porque a melhoria funcional, ela é do modelo de utilidade. Então, eu posso ter, por exemplo, bolinhas coloridas, eu posso ter uma cor brilhante, eu posso ter linhas. Então, vamos imaginar um carro. Alguém inventou o carro, tá? Então, eu tenho um carro como invenção.
Aí eu tenho um modelo de utilidade no carro. Então, algo funcional. Vamos imaginar, eu tenho o carro, que era um carro a gasolina. Depois eu tive um modelo de utilidade que seria o flex, que seria exatamente poder usar álcool e gasolina. Isso é um modelo de utilidade, né? E depois eu tive aquelas pinturas que a gente vê, aquelas pinturas cristalizadas, né? Aquelas pinturas brilhantes. A pintura seria o desenho industrial. Ou não só a pintura, mas o design do próprio carro. Então, aquele design, né? Porque o design não muda nada. Agora, se ele é 4x4, eu já tenho um modelo de utilidade, porque ele já vai mudar a performance do veículo. Já é um modelo de utilidade, porque eu tenho uma melhoria funcional. Vocês estão entendendo a diferença? Então, eu tenho um produto, eu posso ter um produto, um único produto, que ele passa por todos os bens de propriedade industrial. Ele pode ser a invenção num momento, depois, em outro momento, aquilo que eu vou acoplar nele passa a ser um modelo de utilidade, depois passa a ser um desenho industrial, porque agora eu já tenho um design novo para ele. E depois vai ser uma marca, porque eu vou pegar a marca desse veículo e vou registrar como uma marca. Só que em fases distintas, momentos distintos. Né? E também com situações distintas, com pedidos distintos, mas todos no mesmo órgão, que seria o INPI. Então, o artigo 95, ele vem trazer para a gente o que é esse desenho industrial, né? Aqui ele traz o conceito, tá bom? O artigo 97, ele fala, o desenho industrial, ele é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores. O resultado visual original poderá ser decorrente das combinações de elementos conhecidos. Então, aqui ele fala exatamente, ó, conjunto ornamental de linhas, cores, que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. Então, ele é isso. Tá? Da mesma forma, você vai solicitar isso no INPI, só que você vai pedir registro, você vai solicitar um registro. O artigo 100, ele fala o que não pode ser solicitado como desenho industrial. Então, tem aqui o que não é registrável como desenho industrial. Então, tá aqui tudo aquilo que for contrário à moral e aos bons costumes, né? A forma que seja vulgar. Tem aqui, né, o que eles colocam, o que for contrário à moral e aos bons costumes, o que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, ou atendem contra a liberdade e a consciência de crença, a forma necessária comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquele que é determinado essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Então, isso, o INPI, ele vai analisar, né, esse desenho que está sendo enviado e vai ver se realmente não é algo que está contrário ao que a lei permite que seja registrável como desenho industrial.
Então, você vai fazer a solicitação, o requerimento, vai enviar com um relatório descritivo de como você chegou naquele desenho industrial, né? Sempre fazendo todo aquele prospecto, né? Você vai fazer todo um levantamento e vai fazer todo o pagamento das taxas, tudo que o INPI requer, tá? E vai dar a entrada e vai aguardar que seja examinado isso. Então, esse é o desenho industrial. Depois a gente vê os prazos. Agora, nós vamos ver as marcas. Vamos para as marcas. As marcas, elas estão previstas a partir do artigo 122. Olhem lá no artigo 122. Vamos ver se vocês viram. Achou? Achou o 122? Bem pertinho, né? Então, aqui está dizendo assim, dos sinais registráveis como marca. Artigo 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Então, aqui está um conceito do que é marca. Então, marca são sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. E o artigo 123, ele vem diferenciar os tipos de marcas que nós temos. Então, ele vem fazendo o seguinte, no inciso 1, ele vem dizendo, olha, nós temos a marca de produto. No inciso 2, nós temos uma marca de certificação, que agora também está meio abalada algumas aí. E no inciso 3, nós temos a marca coletiva. Tá? Para cada tipo de marca, aqui nós temos uma situação distinta. Todas também relacionadas com o INPI. Então, se você vai solicitar o registro de uma marca no INPI, você precisa saber que tipo de registro de marca você quer. Eu quero uma marca de produto, eu quero uma marca de certificação ou eu quero uma marca coletiva? Então, porque muitas vezes o cliente, ele chega no escritório, ele fala assim, eu quero registrar minha marca. Tá, qual é a marca você quer registrar, mas que tipo de registro você quer da marca? Aí ele não sabe. E, às vezes, também você trabalha no escritório, né? E você também não sabe que tem tipos de registro de marca. Você acha que marca, registrar e tanto faz, né? Você também não sabe que tem espécies de registro de marca. Então, o que é o registro de marca de produto? Olha lá, no inciso 1 diz, marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir o produto ou o serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversas. Aqui é o que a gente está acostumado, né? Tem a marca Perdigão, a marca Sadia, né? A marca Toddy, a marca Nestlé. Essas marcas, eu tenho o produto e eu tenho a marca de produto, porque eu preciso distinguir o produto do outro. Essa é a marca de produto ou serviço. Essa marca, ela é o que acaba fazendo com que os consumidores, na realidade, não comprem o produto, mas comprem marca. Quantas vezes a gente já viu? Muitas vezes, até nós mesmos, né?
falando, vai no mercado, compra um Toddy, compra um Danone, compra uma maisena, compra, o que a gente fala? Uma Gillette, compra um Bombril. Nós só estamos falando marcas de produto, né? Então, eu poderia falar, compra um achocolatado, compra um iogurte, né? Compra uma palha de aço. Mas, na realidade, a gente fala a marca. Por quê? Porque a marca é forte. Então, essa é a marca de produto ou serviço. É aquela marca que eu quero registrar porque eu quero diferenciar o meu produto de outro que é idêntico. Né? Então, eu preciso que o meu produto prevaleça. A outra, que é a do inciso 2, é a marca de certificação. Essa marca de certificação é aquela que atesta se o produto está em conformidade com a lei, né? Em conformidade com as determinadas normas necessárias que se requerem em relação àquele produto. Então, aqui está assim, ó, marca de certificação é aquela usada para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade técnica, né, quanto à natureza, material utilizado e metodologia empregada. Então, o Imetro, naqueles produtos de criança, né, que você tem lá, aquela marca de certificação de que aquele produto passou, né, por certificação, que ele pode ser utilizado por crianças abaixo de 3 anos, que ele pode ser utilizado por crianças acima de 3 anos, de menos de 12 anos, que o produto ele pode ser consumido por pessoas diabéticas. Então, essas marcas de certificação, elas são marcas que você paga para ter a certificação no INPI. Isso não significa que produtos que também não tenham marca de certificação não sejam produtos bons. Né? Então, a gente precisa entender o quê? Uma marca de certificação atesta o produto. Subentende-se que, se eu tenho uma marca de certificação, esse produto foi testado. Né? A gente acredita que esse produto foi testado. Só que, se eu tenho essa marca de certificação, eu paguei para ter essa marca de certificação. Então, houve pagamento para eu ter essa marca. Né? Então, tudo envolve isso daí também. Até que ponto, né, é certificada e realmente certificou, também não sabemos. Mas eu paguei e tenho a certificação. O correto é que, se está certificada, é porque está testado. O fato de um outro produto não ter certificação não significa que ele seja ruim. Somente ele não foi levado para ser certificado. Não houve solicitação no INPI para ter essa certificação. Tá? A outra espécie de marca que a gente tem aqui é a marca que nós falamos, marca coletiva. A marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Aqui, geralmente, essa entidade é uma entidade, nós falamos, filantrópica, entidade assistencial, que ela
não produz e não industrializa produtos, geralmente, mas que ela coloca a marca dela, por isso que chama-se marca coletiva, mas que ela concede a marca dela para vários produtos, independentemente do tipo de ramo do produto. Por isso que é considerada aqui uma marca coletiva. Então, eu solicito, né, a marca coletiva. Exemplo, a marca Seninha, né, que a gente tem a marca Seninha, é uma marca coletiva. Você tem a marca Seninha em Chiquinitos, você tem a marca Seninha em folha sulfite, você tem a marca Seninha, acho que em lápis de cor, você tem marca Seninha em roupa, você tem tênis, você tem, bom, 1001 coisas, Seninha, shampoo, a mesma coisa que daquela Xuxinha, marca Xuxinha, né? Que é da Xuxa lá. É uma marca coletiva. Você tem até, acho que sopa, sei lá, sopa de letrinha, você tem sopa, você tem shampoo, você tem roupa, você tem sandália, você tem lápis, massinha. Isso é uma marca coletiva. Então, aqui você tem espécies de marca. Tá? Então, no artigo 122, nós temos o geral. O que é uma marca? Para que serve a marca? A marca são sinais distintivos, visualmente perceptíveis, para que eu possa identificar, né? E visualmente eu consigo identificar produtos e diferenciá-los. Agora, quais são as espécies de marcas que eu tenho que eu posso identificar e diferenciá-los? Aí eu vou ter as marcas de produto, eu vou ter as marcas que são coletivas e eu vou ter as marcas que são as marcas de certificação. No artigo 125, nós ainda temos o artigo 125 e o artigo 126, que tratam de outras duas espécies de marca. O 125 fala de marca de alto renome e o 126 fala de marca notoriamente conhecida. O 125 diz assim: a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Então, o que é considerado marca de alto renome pela lei? Então, vejam só. Nós falamos em aulas anteriores que eu não posso confundir nome empresarial com marca. O nome empresarial, ele tem proteção na junta comercial. E a junta comercial, ela é um órgão estadual. E o nome empresarial, ele tem proteção naquela região, né, naquele estado, vinculado com aquela atividade econômica. A marca, o registro da marca, né? Ele é o INPI, ele é um órgão federal, ele não é estadual. Agora, a marca, o que diz o artigo 125? A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Ou seja,
Se eu considero que uma marca no Brasil, né, ela é de alto renome, qualquer ramo de atividade, aquela marca ela tem proteção e não poderá ser utilizada, né? Então ela tem uma proteção diferenciada. Então, embora eu já tenha que a lei ela cobre todo o território nacional, e além do mais, essa lei, porque a lei de propriedade industrial, ela não só cobre todo o território nacional, mas todos os países, né, que assinaram e que fazem parte desta lei, né? Porque aqui a gente tem um acordo internacional, inclusive. Então, nós temos aqui países que também assinaram esse acordo internacional, que nós temos um tratado internacional. Então, a proteção da propriedade industrial desta lei, ela está também para todos esses países. Então, aquela proteção que está aqui no Brasil, em todos os outros países também. Então, uma marca, por exemplo, italiana que está protegida lá na Itália, a gente não pode, e ela vai estar aqui numa marca notoriamente conhecida, que já é em outro artigo, 126, nós não vamos poder utilizar dessa marca italiana aqui no Brasil. Por quê? Porque o país faz parte desse acordo internacional, desse tratado internacional, e ele faz parte desse tratado internacional, onde a gente tem essa lei e onde a gente tem esse artigo que a gente tem que obedecer. Então, no artigo 125, é uma lei interna, então a proteção é só interna, nós estamos falando aqui só dentro do Brasil, né? E uma marca registrada no Brasil. Então, a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome. Então, essa marca, ela precisa ter registro no Brasil. Se ela não tiver registro no Brasil, ela já está fora do artigo 125. Mas o artigo 126 fala de um outro tipo de marca, que diz marca notoriamente conhecida. E aí não fala de registro no país. Então, é uma outra abrangência, e diz assim, a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º da Convenção da União de Paris, que é onde todos os países assinaram o tratado, da proteção da propriedade industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Então, independe de registro, porque são países que assinaram a convenção. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. O INPI poderá indeferir de ofício o pedido de registro de marca que reproduza ou imite no todo ou em parte marca notoriamente conhecida. Então, por exemplo, você pega uma marca que é notoriamente conhecida, Lacoste. Ou você pega, vamos pegar ela mesma, Lacoste. Nenhuma outra atividade econômica que você coloque ou jacarezinho, que é um desenho, né, que é um sinal distintivo, na verdade não precisa escrever, pode ser um sinal distintivo, você não vai poder utilizar e nem solicitar registro dessa marca, por exemplo, para um posto de gasolina. Ah, mas o que tem a ver o posto de gasolina com a loja de roupa? Nada, não importa. Né? Eu não posso utilizar. Eu não vou poder utilizar o jacarezinho para um açougue, por exemplo.
Ah, mas o que tem a ver o jacarezinho da Lacoste com a marca, se fosse para o açougue? É uma marca notoriamente conhecida. A gente já viu o M do McDonald's em alguma outra coisa que não seja o M do McDonald's no McDonald's? Em nenhum outro lugar, né? A gente nunca viu o M do McDonald's em nenhum outro lugar, nem com aquele formato, nem com aquela cor, nem com aquele tamanho, com nada, né? Nem um salão de cabeleireiro, nem uma oficina, né? Nem uma farmácia, nem um mercado, nada. Por quê? Porque é uma marca notoriamente conhecida. Então, marcas notoriamente conhecidas independe, inclusive, de ter registro ou ter solicitação de registro no INPI. Desde que você tenha, né, essa convenção assinada por esses países. Entenderam isso? Ou ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa relacionado a isso que a gente falou até agora? Tranquilo. Sim? Não? Não tem nada de dúvida? Tranquilo. Tudo tranquilo. Nada, tudo tranquilo. Tá, então eu vou falar agora só dos prazos, para vocês verem um pouquinho da diferença dos prazos. Se vocês pegarem o artigo 40 da lei, o artigo 40, ele fala da vigência da patente. Aí, vai falar tanto da patente de invenção, tá? E diz assim, ó, da vigência da patente. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos. Olha só, a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos. E a do modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. Veja, isso é muito importante. A partir do momento em que você faz o depósito da sua solicitação de pedido de patente, já começa-se a contar o prazo. Né? Então, isso é muito importante, porque quanto tempo será que eles vão demorar para analisar o meu pedido de patente? Se eles demorarem 15 anos, vamos imaginar que eu fiz o meu pedido de patente de invenção e eu sei que a partir do momento em que eu faço o pedido, a contagem do prazo de 20 anos é da data do depósito. Se eles demorarem 15 anos e eu só tenho 20 anos, eu vou ter só 5 anos para, se eles me concederem a patente, eu só vou ter 5 anos para usufruir dessa propriedade? E no caso do modelo de utilidade, que eu só tenho 15 anos de propriedade a partir do momento do depósito. Então, vejam o parágrafo único. O parágrafo único diz assim: o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e de 7 anos para a patente do modelo de utilidade.
Isso aqui cai muito em prova, já vi várias vezes, então é importante vocês prestarem atenção nisso. Olha, se a contagem é da data do depósito, como que faz? Se eu dei entrada, eu tenho 20 anos, se demorou 15, sobrou 5, volta o prazo, eu vou ter 10. Se demorou 10, pelo parágrafo único, eu tenho 10, certo? Se demorou 2, eu tenho 18. Isso na invenção. Alguém ficou com dúvida disso ou não? Não, tranquilo. Né? Então, é a mesma coisa com relação ao modelo de utilidade. Eu tenho 15. Se demorou 7, eu tenho 7. Né? Se demorou 12, eu tenho 7. Certo? Se demorou 10, eu tenho 7. Então, sempre lembrando que a metade do prazo, que é o prazo correto, sempre a metade ela vai ficar prevalecendo, porque eu tenho um parágrafo único aqui que me garante, né? Mas o importante é vocês saberem que o prazo sempre corre da data do depósito, e não é um prazo que se renova. Acabou, cai em domínio público. Então, aqui nós temos tanto a patente de invenção quanto do modelo de utilidade. O artigo 108, ele trata do prazo de concessão da vigência do registro do desenho industrial. Então, o artigo 108 diz assim: o registro vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data do depósito, prorrogado por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Então, a lei, ela diz o seguinte, olha, o desenho industrial, você tem o prazo de 10. Antes de terminar o prazo de 10, você pode renovar por mais 3 períodos, de 5 cada um. Então, no total de prazo, você pode aí ficar com a concessão de registro por 25 anos, né? Então, você poderá usufruir desse benefício aí, dessa concessão de registro por 25 anos. Mas, se você não renovar, né? Você também não tem problema nenhum. O que a lei, ela guarda, porque muitas vezes você pode perder o prazo dessa renovação, o correto é sempre que você faça a renovação no último ano que vai vencer, né? Ela aguarda sempre 180 dias, não é 6 meses, é contado por dia. Então, se você olhar lá no parágrafo 2º do artigo 108, diz assim: se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Então, a lei, ela dá aí um prazo de 180 dias, porque às vezes pode esquecer, pode passar batido, que você possa renovar, desde que você pague uma taxa aí adicional por causa disso, né? Mas o prazo é sempre aqui, pode ser renovável por 3 períodos sucessivos, tá? De 5 anos cada, isso é importante. E já a marca, vocês podem pegar o artigo 133. O artigo 133, ele diz que o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro.
Então, vejam que a marca, ela já não conta da data da solicitação, da data do pedido, né, da data do depósito. Ela conta do momento em que foi concedido o registro. E aí esse prazo, ele é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, e ela não fala por quanto tempo. Então, por isso que a gente fala que é vitalício. Eu posso renovar, né, infinitamente. Eu vou renovando, a cada 10 anos eu renovo. E sempre no último ano, antes do término, né, eu tenho que renovar, e ocorre a mesma coisa do que no desenho industrial, caso eu também perca aí o prazo da renovação, a lei me dá aí, só que agora de forma diferente do que acontece com o desenho industrial, a lei coloca aqui 6 meses. Então, diz aqui, no parágrafo 2º, se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. Então, isso é importante vocês gravarem, que a renovação adicional no desenho industrial, ela é contada em dia, né? E a renovação na marca adicional, ela é contada em meses, tá? É uma coisinha simples, mas são essas coisinhas simples que geralmente caem nas provas, né? Exame de ordem, concurso, porque eles falam que um prazo que é contado em dia, se conta em dia. Um prazo que é contado em hora, conta em hora. Um prazo que é contado em meses, conta-se em meses. E isso tem uma diferença, às vezes de 1, 2 dias acaba mudando o prazo. E muitas vezes a gente deixa para a última hora, né? Então, isso acaba tendo consequências. E é isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. Essa lei, ela também é importante no sentido de que, se vocês olharem o artigo 183, ela vem trazer os crimes contra a propriedade industrial. Então, ela é uma lei que trata de crimes também, né? Muitas vezes a gente acha que os crimes estão todos no Código Penal, e a gente sabe que as leis esparsas, né? Por isso que a gente fala as leis extravagantes, né? Os crimes e as leis extravagantes, ou seja, a gente tem muitos crimes que não estão no Código Penal, que estão em outras leis. Então, se vocês pegarem a lei de falência, vocês vão ter crimes na lei de falência, onde os empresários que cometem e que são falidos, que acabam respondendo processo criminal, eles respondem pelos crimes que estão na lei de falência, e não estão no Código Penal, estão na lei de falência, e são crimes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem crimes, e não estão no Código Penal, né? E quem estuda os crimes contra as patentes é exatamente o direito penal. Então, aqui eu tenho crimes considerados, que a gente fala leis esparsas, né? Crimes extravagantes. E tem crimes tanto relacionados como contra as patentes, que são os crimes contra as patentes, como contra o desenho industrial e contra as marcas. Então, dependendo do crime cometido, você tem os artigos relacionados
com o tipo de bem, né, da propriedade industrial que foi ofendido. Então, no artigo 183 e 183, né, até o 186, nós vamos ter dos crimes contra as patentes. Então, se é dos crimes contra as patentes, só cabe aqueles relacionados à invenção e a um modelo de utilidade. Depois, do 187 e 188, nós vamos ter dos crimes contra o desenho industrial. No 189 ao 190, nós temos dos crimes contra as marcas. E aí, do 191, né, nós temos dos crimes cometidos por meio de marca, títulos de estabelecimento e sinal de propaganda. E, às vezes, são crimes, e aí depois a gente tem dos crimes de concorrência desleal, e às vezes são crimes que muitas vezes vocês vão estar atuando, né? E acabam nem olhando, porque estão tão acostumados a olhar só no Código Penal e tentar encaixar a situação do dia a dia, né? Que às vezes o cliente passa para vocês a situação, e vocês estão tão acostumados a tentar encaixar os crimes do Código Penal naquela situação, que acabam não observando outros diplomas legais que têm artigos também relacionados com os crimes, que poderiam servir para embasar as petições de vocês, no caso, em relação aos crimes, né? Por exemplo, só para vocês verem aqui, né, dos crimes contra as indicações geográficas. Imagine que você está comprando um produto, onde está dizendo que aquele produto é de determinado lugar, e aquele produto não é. Então, você está comprando lá uma linguiça que está falando que a linguiça é do sul, e a linguiça é fabricada aqui, do lado da sua casa. Um exemplo, né? Então, aqui, artigo 192 da lei. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Quantas vezes, e aí já até apareceu na TV, inclusive, azeite, que estava falando que o azeite vinha não sei de onde, e eles estavam abrindo os tonéis de azeite, que era óleo, que eles estavam misturando óleo e colocando, engarrafando em vidros, como se tivesse vindo de outro país. E era óleo misturado aí, óleo composto com não sei o que, há um tempo atrás, né? E quantas vezes será que a gente não compra coisas desse tipo, né? Falando que até coisas aqui do sul, vinho, linguiça, queijo de Minas, né? Queijo de Minas. Será que o queijo é de Minas? Porque tá falando queijo de Minas, tem que ser de Minas. Se o queijo é tipo de Minas, aí eu já sei que não é. Mas se tá falando que é, depois eu vou ver que não é. Aí, isso aqui, né? Eu tô sendo enganado. Então, é um crime. E aí, de repente, eu vou só procurar lá no Código Penal. E eu não me utilizo de outros artigos provindos de outras leis. Então, é isso, gente. A aula de hoje era essa, sobre a lei de propriedade industrial. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Alguma dúvida? Muito claro, professora. Sem dúvida. Pelo menos para mim, está tudo tranquilo. Tranquilo, professora. Então, tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima aula, tá? Amanhã vocês já sabem, amanhã começa a prova, né? As provas DIs. Nossa prova já vai estar lá disponível para fazer, tá? Essa prova dessa disciplina já vai estar lá disponível, tá bom? Perfeito. Pesquisem antes de fazer, hein? Tá bom. E quando começar a prova, vocês já sabem, tem 3 horas para estar fazendo, tá bom? Tá bom. Ok.
Professora, Não. as questões do Então, AVA a gente ainda fala. pode responder, né? As questões do AVA é hoje o prazo, Ah, tá bom. tá? A unidade 3 e 4 é hoje para ser enviada, tá? Tá legal. Então tá bom. Tchau. Tudo de bom. Tchau, professora. Tchau. Tchau.